Uma ampla rede de instituições brasileiras está articulada para que os negócios no país sejam mais verdes. A iniciativa se estabeleceu no Rio de Janeiro e vem buscando alternativas para reconhecer o valor monetário de ativos ambientais, como qualidade do ar, água e florestas. O Rio em Foco está no ar. A produção de produtos agrícolas em larga escala exerce muita pressão sobre o meio ambiente, com desmatamento de florestas e margens de rios. Além das leis, há outras medidas para compensar esses impactos, e é sobre elas que eu converso hoje com Maurício Moura Costa, presidente da Bolsa Verde do Rio de Janeiro, a BV Rio, e Leopoldo Ertal, consultor da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio de Janeiro, a FAERJ. Maurício, o que é a BV Rio e como é que ela funciona? A BV Rio é uma bolsa de valores ambientais. Ela foi criada aqui no Rio com o propósito de buscar mecanismos de mercado para facilitar a implementação de leis e políticas públicas ambientais. Mas diferente do que as pessoas entendem, ela não é do Estado do Rio, na verdade ela agrega outros parceiros. Né? Ela não é do Estado do Rio, apesar do nome, ela tem uma vocação nacional. Ela leva esse nome porque foi criada no Rio, um pouco pela vocação do Rio de Janeiro de juntar meio ambiente com finanças. O Rio de Janeiro precisava ter um ressurgimento em ambas as áreas, e com parceria, inclusive, com o Estado do Rio e a Prefeitura do Rio, que foi concebida esse conceito de uma Bolsa Verde para fomentar políticas públicas ambientais no país como um todo. A ideia que está por trás disso é que existem leis no país, leis ambientais muito modernas, muito bem articuladas, mas a implementação, a aplicação dessas leis é sempre um desafio. A aplicação direta da lei sem alternativas de flexibilidade, elas tornam a lei difícil de ser implementada, com isso gera-se resistência na implementação, enquanto se você tem mecanismos de mercado, flexibilizações, você pode agregar valor, ter uma outra forma de aplicar a lei, trazendo benefícios para as partes envolvidas. Na prática, você pegar, por exemplo, alguém que tem uma reserva ambiental e isso virar ativo, virar uma possibilidade dele negociar para poder compensar, por exemplo, ambientalmente, algum outro dano que ele possa causar, é isso? Basicamente é isso. A gente costuma dizer, quer dizer, que o nosso grande desafio é transformar o que é tradicionalmente visto como um passivo ambiental num ativo ambiental. O meio ambiente vem sendo cada vez mais de interesse das políticas públicas, criam-se então obrigações, e a partir das obrigações as pessoas se sentem com maiores responsabilidades e passivos a serem geridos. Por meio de mecanismos financeiros, a gente tenta mudar essa percepção e transformar o que era um passivo em um ativo, o que era uma dificuldade e às vezes em uma oportunidade para a pessoa. Tradicionalmente tem pesado mais para o setor agropecuário os custos da conservação ambiental, quer dizer, embora a sociedade como um todo queira, deseje a conservação das florestas, são nas propriedades rurais que esses fragmentos estão alocados. Então, aquele que já tem um fragmento até nem sofre tanta influência. Agora, aquele que tem que recompor, ele vai estar renunciando de uma área produtiva. Então, quando você muda a lógica de um fragmento ser uma pedra no sapato para ser uma fonte de geração de renda, sem dúvida, eu acho que a gente tem um ganho na questão ambiental muito grande. Mas o Código Florestal, por exemplo, já permite que quem não tem área disponível possa comprar o ativo de quem tem. Como é que isso funciona? O Código prevê que ou você recomponha na sua própria área, ou você arrende numa área de terceiro, você compense numa área que você mesmo tenha, da mesma titularidade, ou você compense através das chamadas cotas de reserva ambiental, as CRAs, quer dizer, você compra os hectares equivalentes que você deveria recompor. Mais ou menos isso. Isso pode ser em nível Brasil, quer dizer, uma propriedade do Rio comprar esses ativos numa propriedade de outro estado? Existem duas limitações com relação à localização da área que vai ser compensada. A primeira é o bioma. Você não pode compensar uma área de Mata Atlântica com Pantanal, por exemplo. Com Pantanal, com Cerrado, com Floresta Amazônica.
A segunda limitação, e essa é uma limitação que é absoluta, você não tem essa possibilidade. A segunda limitação, que é uma limitação relativa a possibilidades que são previstas na lei para que isso possa acontecer, é você compensar em outro estado. Em princípio, você só pode compensar dentro do mesmo estado. Então, se você tem uma área que precisa ser compensada no Rio, você tem que achar uma outra alternativa dentro do estado do Rio de Janeiro. O Rio tem conseguido cumprir suas metas de reflorestamento e trabalhar muito nessa questão de criação de reservas junto aos municípios, né? Tem avançado bastante. Hoje a criação das chamadas RPPNs, né, as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, elas têm crescido muito no estado. E o próprio produtor, eu acho que ele tem entendido a necessidade, a importância do fragmento de floresta como um ativo dentro da propriedade, algo que incide sobre a manutenção dos recursos hídricos, que é um tema muito atual. Então, acho que, de um modo geral, a conscientização ela tem feito avançar muito. Quais são as plataformas para compensar as perdas do meio ambiente que existem hoje? Tá. Bom, na BV Rio, a gente trabalha não só com a questão florestal, mas também com problemas ambientais do meio urbano. Então, para além da área de florestas, a gente tem uma plataforma que se dedica a resíduos sólidos, no contexto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, para ajudar o processo de logística reversa e reciclagem de resíduos. Isso é uma área que a gente atua em paralelo à questão do Código Florestal. No Código Florestal, a gente tem duas plataformas que visam dar suporte para os dois mecanismos que o Leopoldo mencionou, de compensação. Um proprietário que não tem área suficiente, ele tem basicamente duas possibilidades: recompor na própria propriedade ou compensar fora da propriedade. Fora da propriedade, existem algumas alternativas, e dessas alternativas nós estamos tentando viabilizar duas delas. Uma plataforma dedicada às cotas de reserva ambiental. As cotas de reserva ambiental é quando alguém tem um excedente de reserva, de Mata Atlântica. Esse excedente, além do que ele precisa ter por lei, ele certifica aquilo, ele pede a emissão de uma cota junto ao órgão do meio ambiente do Estado, e essa cota, então, ele pode vender para quem não tem. Com isso, aquele produtor que não tem a área suficiente, que não quer reduzir a sua produção, ou que está numa área muito produtiva e não seria o mais eficiente ele reduzir a produção, ele pode compensar com uma cota de uma área de produção, de conservação. Uma área que é mais vocacionada à conservação, que não teria uma vocação à produção, e com isso você fecha as duas situações. Então, essa é a plataforma das CRAs, das cotas de reserva ambiental. Um segundo mecanismo de compensação diz respeito às unidades de conservação. O que ocorre é que você tem, no país afora, e no Rio de Janeiro também, diversas unidades de conservação. Algumas delas são de domínio público. Significa que o Estado estabelece uma área de conservação onde não pode ser, onde os proprietários que lá estão não podem mais usar aquela área. Então, por lei, eles devem ser indenizados, desapropriados e indenizados. E o processo de indenização, de desapropriação e indenização é muito longo. O Estado, muitas vezes, não tem recursos para fazer a desapropriação, então chega a ser uma situação delicada, onde o parque está lá, o proprietário está numa situação precária e aguardando esse procedimento. Considerando essa situação, a lei florestal previu uma forma de compensação para resolver esses dois problemas ao mesmo tempo, os três problemas. Se eu tenho um déficit de reserva ambiental, de reserva legal, preciso compensar minha reserva, eu posso procurar alguém que tem uma propriedade dentro do parque, na fila da desapropriação, eu compro aquela área dele e dou para o Estado. Com isso, o Estado consolida o parque, sem ter que gastar dinheiro, sem ter que fazer indenização. O proprietário, ele recebe o valor que é acordado entre partes, e eu que teria uma reserva ambiental para compensar, quer dizer, uma área aberta para compensar, eu me desonero perante o Estado. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.